nossos cumprimentos aos estimados espectadores e também ouvintes da Rádio Capela FM. Hoje já me encontro conectado aqui com os meus amigos, o nosso querido José Vicente, o nosso querido Vitor Gonzalez, o nosso cantor lá do Anel de Luz, o nosso querido Egimar, a nossa querida Vera, e hoje estamos iniciando um novo formato do nosso programa. Desejamos fazer um programa com uma interação maior, uma interação mais efetiva, e também divulgar os trabalhos lá da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, divulgar com uma intensidade e uma permanência maior. Ou seja, nós queremos convidar os estimados espectadores a participarem, a conhecerem a nossa casa, que fica lá no Jardim Itália, a unidade do Jardim Itália, e também tem a unidade do bairro Capela. Lá no Jardim Itália fica na Rua dos Pintacilgos, 320. E no bairro da Capela fica na Rua do Café, só que aí eu preciso que os amigos me ajudem, né? Hein, Vera, qual que é o número lá, você se lembra? Agora você me pegou, Marcelo, eu acho. É 300 e alguma coisa, não sei se é 350. Eu me lembro que era assim. semelhante ao do Jardim Itália. Uhum. Bem, Mas nós fica vamos numa atualizar. esquina, fica numa esquina, super fácil de achar, gente. Uma esquina antes daquela escola mais famosa, né? Isso. É isso aí. Ou logo depois daquela escola. Depois, Bem, passando. Marcelo, só para te ajudar, número 320, 350, lá na Rua dos Pintacilgos, tá? 320, 350 na Rua dos Pintacilgos. Ótimo. Perfeito. E então nós temos o telefone do WhatsApp do atendimento espiritual, que é 019 971 10 2488. 971 10 2488. Todo o trabalho do Centro Espírita Paulo de Tarso é realizado por atividades de voluntários. Então, tanto o atendimento espiritual, quanto o atendimento às famílias que são assistidas pela nossa casa, é feito por trabalhadores voluntários. Temos também cerca de 100 famílias que nós auxiliamos, confeccionamos cestas básicas a cada 15 dias para atender às necessidades dessas famílias. Essas famílias também são assistidas, acompanhadas com frequência para saber se elas possuem outras necessidades. E quando elas se encontram numa situação mais favorável, elas saem da assistência com o objetivo de atender outras famílias que estão em necessidade. Também nós temos o e-mail do nosso programa, que é cept.vinhedo@gmail.com, e nós pretendemos que os estimados espectadores enviem dúvidas e que nós procuraremos atender a essas dúvidas nos programas futuros. Bem, feitas essas colocações iniciais, para nós nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais, então eu vou convidar aos amigos conectados e também aos estimados espectadores para me acompanharem nessa prece, nessa singela prece, para nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais e também para nos harmonizarmos interiormente conosco mesmos. Senhor das nossas vidas, muito obrigado pelas oportunidades recebidas, pela oportunidade de desenvolvermos essa troca de experiências, esse estudo dos teus ensinos, mestre, e pedimos humildemente
que o nosso programa seja caracterizado por reflexões que façam, que estimulem não só a nós individualmente, mas a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão, nos estimulem a nos tornarmos pessoas melhores, a buscarmos desenvolvermos mais virtudes morais, tornando-nos pessoas melhores e também fazendo com que as nossas imperfeições sejam diminuídas cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, e iniciamos o nosso programa a partir de agora. Muito bem. Hoje, na primeira parte do nosso programa, nós vamos estudar o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E sempre vale a pena preservarmos as palavras do Mestre, e nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, então nós vamos encontrar a seguinte passagem. E vale a pena nós nos recordarmos que os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus compõem a mais bela sinfonia já enviada para a humanidade, que é o Sermão do Monte. E no capítulo 6, lá nos versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar a seguinte passagem: Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando praticares a caridade, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda, ou quando praticares a caridade, que vossa mão direita não saiba o que faz, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a caridade praticada fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Bem, lá no judaísmo, o termo esmola não é o termo utilizado pelo mestre. O termo utilizado é um termo chamado sedaká, e escreve-se TZ, né? Sedaká. E sedaká é traduzido como justiça. Ou seja, quando você pratica a caridade, você está estabelecendo a justiça na sociedade. Ou seja, você está dando daquilo que lhe sobra para alguém que necessita. E é muito curioso porque lá, mesmo nos dias de hoje, lá em Israel, os nossos irmãos judeus, eles, com muita frequência, quando eles vão praticar a caridade, dando dinheiro para alguém, primeiro que o pedinte, ele se apresenta bem vestido, não se apresenta com um odor desagradável, e ele pede
ele pede que lhe ajude em dinheiro. E a pessoa pega o dinheiro sem ver a nota que ela tá escolhendo, ela pega e coloca no compartimento que aquele mendigo ofereceu. E ainda eles agradecem ao mendigo porque eles estão tendo a oportunidade de praticar a caridade, de estabelecer a justiça na sociedade. É muito frequente também os mendigos lá em Israel se apresentarem com uma mochila aberta às costas, e as pessoas que vão depositar o dinheiro nessa mochila depositam e não são vistas pelo mendigo. E voltamos a dizer, o mendigo lá não é como o nosso mendigo aqui, que se apresenta muitas vezes mal vestido, com odor desagradável, e isso faz com que nós, muitas vezes, ofereçamos a nossa contribuição mais para nos livrarmos daquela situação desagradável do que propriamente para ajudar aquele nosso irmão que está numa situação infeliz. Então, o estabelecimento dessa justiça chegou a tal ponto que o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo que ele trata das leis morais, que é o terceiro livro, ele colocou como um dos últimos capítulos, Lei da Justiça, Amor e Caridade. Então, ele não colocou o título Lei da Justiça, Amor e Caridade à toa. Ele colocou porque ele foi muito bem assessorado por alguns amigos israelitas que faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eram amigos do Kardec. Bem, então, após essa nossa introdução, eu gostaria de pedir para o nosso querido Vitor para ele cantar a música Sempre a Cantar. Não é isso, Vitor? É isso mesmo, Marcelo. Vamos lá? Vamos lá, fica à vontade. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa. Não olhe com entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague do amor toda ira interessada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Deus tem amor sempre doa e sente paz no viver.
em busca de esperança esquecer. Faço assim e vivo sem cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sem cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Muito bom, Vitor, muito bom. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ô Egimar, é importante nós praticarmos a caridade de maneira silenciosa, porque Deus vê o que se passa em segredo, não é isso? Então, eu gostaria de saber como que a gente faz para buscar a aprovação de Deus? Como fazer o bem sem ostentação? Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Realmente, né, não fazer as coisas pensando no que as pessoas irão dizer ou pensar, né? O que nós devemos avaliar é se Deus irá aprovar ou não as nossas ações. Então, por exemplo, aquele que faz o bem apenas para aparecer, para ter o seu nome nos jornais, ser reconhecidos perante a sociedade, nenhum benefício terá no plano espiritual, pois o objetivo de suas ações está na satisfação do seu orgulho e da sua vaidade. Existem pessoas que dão enormes quantias de dinheiro, às vezes fortunas, para ostentar perante a sociedade, mas que não dariam nem um centavo longe do público. Nesses casos, então, elas nada irão receber de benefício do nosso Pai Celestial. Afinal de contas, o seu orgulho já foi satisfeito. Estavam poucos interessados em ajudar, e sim a se mostrar, a divulgar a sua imagem, né, de bonzinho, de caridoso. Outra coisa é que não devemos fazer o bem esperando por qualquer tipo de retribuição ou de troca. Devemos evitar situações como, por exemplo, eu não vou ajudar fulano, não. Ele nem agradecer, ele agradece. Eu não vou ajudar o ciclano, pois ciclano é ingrato, não sabe nem reconhecer a ajuda que a gente dá. Eu vou ajudar o outro fulano, pois esse eu posso receber algo em troca, né? Posso me beneficiar com essa ajuda. De fato, nós devemos esquecer o bem que fazemos, pois o verdadeiro bem não pede retribuição ou qualquer tipo de agradecimento. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é o ensinamento que nos mostra que o bem deve ser feito com modéstia e sem qualquer tipo de interesse. Mas, se existe a modéstia real, existem também aqueles que fingem serem modestos. Há pessoas que escondem a mão que dá, mas tomam cuidado e deixam à mostra uma pequena parte da sua ação, para que alguém observe o que fazem. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imaginem perante Deus. Esses também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. Pior é aquele ainda que, ao mesmo tempo que ajuda, humilha aquele que precisa. E nada pior do que uma pessoa que está precisando de uma ajuda, passando por necessidades, ser humilhada pelo seu benfeitor, pois estes nem mesmo a recompensa da terra irão receber. E eu selecionei para a nossa conversa de hoje uma história que sempre me emocionou
e que ilustra muito bem o tema de hoje, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, com os nossos ouvintes, e eu espero que, com essa história, como o nosso mestre fazia, né, o nosso mestre nos ensinava através de parábolas, eu espero que essa história possa tocar o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Essa é uma história verídica, de um inglês chamado Nicholas Winton. E essa história ocorreu no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Naquela época, Nicholas possuía 29 anos, ele era um jovem. Ele foi passar alguns dias na Tchecoslováquia junto com um amigo, mas, ao chegar lá, ele encontrou um clima de muito medo. O nazismo tinha tomado conta, todo mundo estava apreensivo, e ele percebeu que estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial. Nesse ambiente tenso, ele preocupado com a situação das pessoas, ele começou a enviar cartas para diversos países. E qual era o objetivo dessas cartas? Ele estava perguntando se esses países estavam interessados em receber crianças. 2 países aceitaram receber crianças, a própria Inglaterra, seu país de origem, e a Suécia. Então ele começou a mobilizar os pais dos judeus que tinham interesse em salvar seus filhos. Imaginem, é uma decisão difícil, né, para o pai se separar de um filho. Os judeus eram perseguidos pelos nazistas e muitos sabiam que essa era, talvez, a única forma de salvar os filhos. Eles estavam apavorados e sabiam que dificilmente iriam rever os seus filhos após a tomada dessa decisão. E Nicholas contou que começou a colocar crianças em navios, em trens, e despachá-la para os países destinatários, né? Neste caso, a Inglaterra e a Suécia. Até que no último trem, que continha aproximadamente 250 crianças, o trem foi interceptado pelos nazistas e nunca chegou ao seu destino final. Foi no dia exato que iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma dessas 250 crianças sobreviveram. Foram todas exterminadas nos campos de concentração. Mas o curioso de tudo isso é que essa história ela só veio à tona a conhecimento público porque a sua esposa, quando já contava com... Ela já estava perto dos 100 anos e ela não conhecia nada dessa história. Ao limpar o sótão da sua casa, encontrou um livro cheio de fotos de crianças, cartas, telegramas. A esposa de Nicholas, então, foi procurá-lo. Queria saber o que era aquilo, o que eram aquelas cartas, aquelas fotos, né? E foi aí que ele contou essa história para ela. Então, imaginem vocês, toda uma história junto, né, do casal, e ele só foi contar para a esposa praticamente no final da vida. Essa notícia foi parar em quase todos os jornais do mundo. O presidente dos Estados Unidos enviou a Nicholas uma carta agradecendo e elogiando o seu ato. A rainha da Inglaterra o condecorou com uma comenda pelo seu ato heróico. E um canal inglês de televisão fez um programa convidando o Nicholas para responder algumas perguntas. Convidou ele inicialmente ele não quis participar desse programa, mas ele acabou indo. E colocaram ele na primeira fila desse auditório, quando o repórter, após fazer várias perguntas para ele, lhe fez uma surpresa, dizendo que a mulher que estava ao seu lado era uma daquelas crianças que ele tinha salvo. Então ele ficou muito emocionado, não sabia mais do paradeiro de ninguém. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Mas a surpresa não parava por aí. A repórter continua e faz mais uma pergunta. Agora ela se dirige ao auditório e pergunta
se existia mais alguma criança que tinha sido salva por Nicolas. O auditório todo se levantou. Então, dá para imaginar a emoção dele. Foram nada mais, nada menos do que 669 crianças que ele salvou. E, depois desse fato, um repórter foi até a casa dele fazer uma entrevista na sua casa na Inglaterra. Ele, nessa idade, além de cuidar de suas flores, quase centenário, né? Ele ainda arranjava tempo para ajudar no asilo. E desta vez o repórter fez a seguinte pergunta: o senhor não se considera um herói? Ele respondeu: não, pois para ser um herói você tem que fazer algo que é impossível. E na minha visão, eu não fiz nada que era impossível, eu fiz o que era possível. E a outra pergunta foi para saber por que ele não tinha dito isso para ninguém. Ele simplesmente responde assim: por que eu teria algo para dizer? Claramente, ele não tinha nada para mostrar para os homens. Ele estava feliz em estar anônimo. Ele não tinha interesse em se mostrar. Se a esposa dele não tivesse encontrado o livro com a foto das crianças, talvez ninguém iria conhecer essa história desse herói anônimo, mas aos olhos de Deus, ele continuaria sendo um grande homem. Histórias como essa que nos levam a pensar como devemos fazer o bem sem ostentação. Então era isso, amigos. Espero que tenha tocado os corações. Muito bom, Edmar. Essa história realmente é muito tocante e nos exemplifica que quando nós praticamos a caridade em silêncio, o devedor da recompensa é Deus. E quando vem a recompensa de Deus, aí a recompensa é de outro patamar, né? Ô, José Vicente, ainda sobre o tema de fazer o bem sem ostentação, eu gostaria de saber da possibilidade daquele que pratica a caridade agir de tal forma que pareça ser ele o beneficiado e não o benfeitor. Eu gostaria que você reflexionasse sobre esse tema aí conosco, por favor. Boa tarde a todos. O tema é interessantíssimo, é um aprendizado que vamos levar para a eternidade. E é muito simples, se nós linkarmos o que o Edmar acaba de nos expor sobre o Nicholas Winton, está aí a resposta do que me foi perguntado. É possível aquele que pratica caridade agir de tal forma que faça parecer que ele é o beneficiado e não o benfeitor? Nicholas Winton. Ele tomou para si, né, todo aquele sofrimento da época e se colocou no lugar de todos os pais, mães e daquelas crianças. Veja a grandeza na atitude desse cidadão, onde ele simplesmente abraçou a causa, né, e somente intuído pela minha espiritualidade, me permitam, ele leva à salvação 699, se eu não me engano, crianças, tá? A época. 669. 669, né? E essas crianças, vejam essa reflexão toda, né? Eram crianças que, se continuassem aonde estavam fadadas a morrerem. E isso, tá, proliferou para o mundo inteiro, e hoje, se eu não me engano, alguns anos atrás, sobre as últimas leituras que eu fiz, são 5.000 e poucos descendentes daquelas 669 crianças que, aspas, sobreviveram através de um ato de grandeza, um ato de nobreza, né? E isso, nesse ato do Nicholas Winton, é muito bom porque nós podemos e necessitamos e temos que enxergar uma superioridade moral. E essa superioridade moral ela é vista de que forma? O Nicholas, né, não se prevaleceu, não buscou nenhum privilégio pela prática e pelo exercício do amor. Que amor é esse? O amor que o Evangelho nos ensina. O amor que Deus, que o Mestre deixou há 2000 anos, proclamado, que nós, até hoje, somos convocados ao exercício desse amor.
E esse exercício, como Nicolas, como tantos outros, né, ele nos faz o quê? Aprendermos a evolução moral dos nossos atos. E essa evolução moral, ela começa a ser identificada quando nós aprendemos a exercitar a caridade, a fazer o benefício ao próximo, sem que este esteja exposto ao que ele está recebendo. Imaginem vocês que todo o pedinte, toda pessoa em estado de necessidade, ela já vem com uma suscetibilidade, ela já vem acabunhada, ela já vem se sentindo muito humilhada. E qual é o papel do benfeitor? Benfeitor este, aquele que está em condições de prestar-lhe benefício, fazer com que ele se levante, fazer com que ele se reconheça capaz perante quem está o beneficiando e toda uma sociedade, sem que ele saiba quem é o benfeitor ou quem deixa de ser, né? E aqui vai um trecho muito importante, né, nos estudos que nós fazemos, que vale a pena transmitir, que é qual? É sobre a caridade moral, a caridade que vai fazer com que as pessoas, de um modo geral, aprendam a colocar no seu dia a dia esse exercício da superioridade moral e fazer crescer no próximo também esse sentimento de que ele é capaz, de que ele é, sim, filho de Deus, reconhecido e abraçado por toda a espiritualidade. O texto diz assim: chamo-me caridade, siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Veja, o texto é claro. Chamo-me caridade. Caridade esta sem ostentação. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por quê? A tudo a espiritualidade vê e sabe, né? Tem um trecho da Bíblia que diz que Deus já nos conhece desde o momento da nossa concepção. Ele ali já descreve os nossos dias, todos os nossos passos, todos os nossos sentimentos e todas as nossas obrigações. Então, desde aquele momento, Deus já nos visita. Se nós pararmos para pensar, nós somos todos, não existe um que não seja uma centelha de luz, cada um num degrau de evolução específico, uns mais aqui, outros mais acima. Mas se você parar para visualizar, imaginem Deus quando ele olha lá de cima. Tem gente que fala, Deus não me enxerga. Ah, enxerga. Enxerga porque tua luz está brilhando. Tua luz pode não estar brilhando para você porque você ainda não tem esse entendimento. Mas não importa o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, Deus está ali. A exemplo disso, né, quando nós subimos o mais alto ponto da montanha e visualizamos lá embaixo aquele mar de areia e vem uma ventania, nós, humanos encarnados, conseguimos visualizar trilhões de partículas de areia se movimentando para lá e para cá. Traga isso, essa visão, para o Deus superior que está lá em cima, no topo da pirâmide, olhando para baixo. Ele também enxerga, não escapa um. Creiam nisso. Uma coisa muito importante aqui, para deixar claro assim, é que, veja, quando você pratica caridade, sempre cuidando. Por que cuidando? Nós somos falhos, nós erramos. Nós estamos aqui numa viagem de eterno aprendizado. Eterno porque o espírito não morre. O que morre é o corpo. E se nós acreditamos nisso, se nós exercitarmos isso, é importante sabermos que nosso espírito é um eterno aluno do aprendizado do Evangelho de Deus. Tá? E nesse caminhar é de suma importância que nós consigamos absorver o sentido verdadeiro da caridade, da benevolência, da superioridade moral que Deus nos deixa como exemplo para que a gente, passo a passo, possa chegar lá. A exemplo do que o Edmar deu, do Nicholas Wilton, né? Eu me recordo aqui, no momento, da irmã Dulce, que em toda a sua trajetória não foi mais do que irmã de todos, praticando toda a benevolência, elevando todos os moral de todos aqueles que à sua volta passaram. E certa vez um repórter esteve com a irmã Dulce e passou com ela lá 2, 3 dias, a fim de conhecer
toda aquela instituição e a movimentação de como ela exercia tudo aquilo, porque realmente saltava aos olhos, né? Uma pessoa aparentemente tão frágil, ela era pequenininha, tudo, mas de uma grandeza espiritual, de uma grandiosidade moral inquestionável. E depois de 2, 3 dias, ele vira numa conversa com a irmã Dulce e diz para ela: irmã, eu não faria isso por nenhum dinheiro do mundo. E ela responde para ele: eu também não. Era esse o recado. Boa tarde. Muito bom, José Vicente. Ela não faria por dinheiro nenhuma, porque ela nunca fez pelo dinheiro, né? Fez por amor. É, Puro amor. exatamente. Pura generosidade, pura doação, puro exercício do evangelho, puro e simples assim, né? Sem dúvida, sem lindo, dúvida. é muito lindo. Não só ela, como o nosso saudoso Chico e tantos outros, né? Nos deixam exemplo do exercício, e muito importante, né? Nós não precisamos ter o dinheiro, nós não precisamos ter posse, nós precisamos ter simplesmente a disposição de fazer, porque o doar não é o material, você pode doar o amor, a palavra, o ombro, a esperança, porque são sentimentos todos que estão dentro de nós, e é só você expor para o próximo, de modo que ele reconheça que ali você está externando aquilo com muito amor. E dá resultado, experiência própria. Vamos nessa, gente. Sem dúvida. São outras formas de estender mãos generosas. E quando a gente estende mãos generosas, o nosso coração se enche de alegria. É ou não é, Vitor? Opa, com certeza. Vamos cantar mais uma, Marcelo? Exatamente. Se enche de alegria, né, o nosso coração. Vamos lá, então. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor é o amor. Só quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bom, Vitor. Obrigado. Bem, então, só reforçando, né, que o nosso endereço lá do Centro Espírita Paulo de Tarso é Rua dos Pintacilgos 350, no Jardim Itália. E no bairro da Capela, é Rua do Café, número 350. Então, fica aí o convite permanente para os nossos irmãos que eventualmente estejam com dúvidas a respeito de algum familiar, algum ente querido que desencarnou recentemente, dúvida do que acontece com ele. Evidentemente que nós não prometemos que vamos receber mensagem deste ou daquele familiar, mesmo porque, como o nosso querido Chico Xavier nos ensina, o telefone toca de lá para cá. Então, tudo tem a sua hora. Mas o atendimento espiritual, ele é capaz de contribuir para a harmonização do nosso mundo íntimo, é capaz de contribuir para um esclarecimento maior e trazer o consolo e o estímulo para continuarmos firmes na nossa jornada.
Bem, o Vera, dando continuidade aí ao tema que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, eu gostaria que você discorresse sobre os infortúnios ocultos. Em outros tempos, eu diria para você 40 minutos para falar, mas agora nós estamos tentando reduzir o tempo. Obrigado, Bem avisado, né, Marcelo? Que é um prazer estar aqui com vocês. E esse trecho dos infortúnios ocultos, Kardec que escreve, está no item 4, tá? Do Evangelho. E ele discorre sobre as grandes calamidades, que quando acontecem grandes calamidades, como nós estamos vivenciando aqui no Brasil uma grande calamidade agora, com o que aconteceu no litoral, né, todo mundo se mobilizando para ajudar. Além disso, isso é importante, lógico, e aqueles que não têm oportunidade de colaborar de maneira material, nós temos as preces, recorrer a preces, vibrações, de muito amor, de muito carinho, para o consolo de todas aquelas pessoas. Então, ele fala sobre essas calamidades, grandes calamidades, que motivam as pessoas a praticar caridade. Mas ele discorre também sobre aquele momento que as pessoas têm as calamidades internas delas mesmo, sabe? Aquela introspecção, onde a pessoa está precisando de ajuda, aquele momento silencioso que leva tantas pessoas ao desespero, até a cometer ao suicídio, e que nós precisamos estar atento para ali também praticar a nossa caridade, né? E nós podemos, assim, ver que isso é atualmente de grande necessidade, nós olharmos para o outro e percebermos a sua necessidade íntima. Às vezes a gente passa no dia a dia do nosso trabalho, vemos as pessoas chateadas, né, estão mais introspectivas, estão tristes, um semblante preocupado. Então é o momento de achegarmos a ela e não vamos resolver o problema dela, muitas vezes não vamos resolver o problema, mas podemos partilhar de momentos, de uma conversa agradável, onde poderá aliviar um pouquinho aquele desespero, né? E ele discorre aqui nesse capítulo sobre o exemplo de uma mulher que, com ar distinto, ele começa vestida de modo simples, ela vai em auxílio de uma família onde o pai está hospitalizado, onde ela vai levar tanto a parte material, para aquela mãe com todas as crianças que estão ali carentes, necessitadas, pois o pai não pode trabalhar para suprir as necessidades dela, e ela vai em silêncio, de maneira humilde, suprir aquela necessidade momentânea, e saindo dali ela vai ao hospital, visitar o pai, levando também o consolo de que a sua família está assistida, né? Então, nós temos aqui um grande exemplo de o quê? Modéstia e humildade, que isso nós precisamos ter quando nós praticamos a caridade. E, principalmente, chama muito a atenção aqui para a importância do respeito à dignidade humana também. Isso nós precisamos ter muita consideração quando vamos praticar a caridade. Preservar a dignidade do outro. Isso é muito importante. Não vamos praticar a caridade no sentido de humilhar a outra pessoa. Tomar cuidado, às vezes não é essa a nossa intenção, mas às vezes cometemos esse erro. Então, como José Vicente lembrou da irmã Dulce, eu venho lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que recolhia os moribundos da rua para poder ter uma morte digna, para ter aquele momento, né, onde eles estariam limpos, bem vestidos, da maneira de falar, uma vestimenta limpa, branca, ela colocava, para que eles tivessem uma decência, pelo menos na hora da morte, né? Esse exemplo aqui da mulher, ele continua que ela levava a filha junto dela. Para quê? Para que ela tivesse o quê? Uma educação moral. A educação que devemos dar ao nosso filho. E, acima de tudo, ela dava com um exemplo, ela fazendo educação. E chama atenção aqui, no trecho, que ela fala assim para a filha, que a filha queria fazer a caridade, e ela fala assim, o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, e tu terás o mérito? Isso não é justo. Então, para que a gente dê algo nosso, algo de nós, quando não temos de uma maneira material, nós podemos dar de dentro de nós, tá? Como eu falei agora,
né? Mesmo através de uma prece silenciosa, estamos fazendo caridade. Então, é o dar de você mesmo. Então, principalmente, ela vem aqui com o exemplo dela educar a filha, para que ela tenha esse aprendizado, para que ela tenha essa educação moral, né? E tem mais, ele continua falando aqui, que para a sociedade, a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ninguém sabe o que ela faz. Ela guarda segredo de tudo isso. E quando uma das protegidas dela vai pedir emprego para ela e a reconhece, ela pede para que faça silêncio, que não conte para ninguém o que ela estava fazendo. Então, para vocês verem que exemplo que Kardec nos traz aqui dessa mulher que ele vem dando todo esse exemplo de, recordando um pouquinho o que eu falei, exemplo de modéstia, o exemplo de humildade, de respeito à dignidade humana e principalmente a educação que ela passa para a filha. É isso que nós devemos, através do quê? Do exemplo. As crianças não aprendem só da gente falar, só da gente dar ordens, só da gente mandar, e sim através do nosso exemplo, daquilo que nós fazemos. Elas reconhecem sim isso e vai servir de exemplo para elas para toda a vida. Tá? Então, e principalmente o dar de você mesmo. Então, os tempos hoje pedem muito para nós isso, tá? Nós estamos vivenciando grandes tragédias, nós tivemos há pouco tempo a pandemia, estamos tendo agora muitos desastres naturais, então a sociedade, o mundo pede de nós o dar, né, a caridade, que nós tenhamos união para enfrentar tudo isso da melhor maneira possível. E, principalmente, também, eu volto aqui a falar para vocês que tenhamos olhos para ver a necessidade íntima do outro, aquele desespero que está dentro do coração. As pessoas não estão encontrando equilíbrio para sobreviver na sociedade atual, tanto que leva a tantos desesperos, a tantos casos de depressão. Então, para que possamos exercitar principalmente essa caridade no nosso dia a dia. Obrigada. Oi, Gilmar, você gostaria de fazer um comentário em cima daquilo que a Vera falou, né? Fica à vontade. Eu queria, a Vera deu o exemplo dessa senhora, né, que está no Evangelho, o nome dela ela é a Condessa Paula. Tem no livro Céu e Inferno uma referência a ela, né? E fala que ela é uma bela jovem rica de estirpe ilustre e era também o perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da Condessa Paula, Céu e Inferno. Em qual capítulo, qual item que ela está? Espíritos Felizes. Espíritos Felizes, né? Comunicação de espíritos felizes. Exato. Tinha que o céu ser, e o né? inferno, ele também é... Como é que é? Tinha que ser o espírito feliz, né? Depois de tudo isso. Né? Só podia ser, né, Vera? Exatamente. E o céu e o inferno, o outro título dele é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E isso tudo são manifestações do amor. E realmente, conforme nós vamos evoluindo na nossa trajetória, nós vamos compreendendo cada vez mais que só o amor é capaz de nos trazer a paz, a felicidade, a consciência tranquila. É ou não é, Vitor? Não é só o amor? Com certeza. Vamos lá, mais uma música. Só o amor pode trazer a paz. Toda dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão.
que chega a uma leve. Sua matiz de um sonho desbotar, com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, uma noite encontrará. Se não mais encontra paz e alegrias, se são iguais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mudada com Jesus, encontrarei a paz, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Muito bom, Vitor. Muito obrigado, nota 10. Amigos, então, agora nós desejamos que esse estudo singelo que nós fizemos do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que essas reflexões contribuam para os estimados espectadores, e agora nós iniciaremos o primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo da obra 50 anos depois. Bem, a obra 50 anos depois é continuação dos desafios que a vida a todos nos atinge, mas em especial do senador Públio Lentulus, que viveu na obra há 2000 anos, que esteve na pele do senador Públio Lentulus e que, após uma vida de orgulho como patrício romano, uma vida em que ele teve a companhia de um espírito de alta hierarquia, que foi a Lívia, e também a Ana, sua escrava, apesar disso, ele se manteve a maior parte da existência com o seu coração imbuído no orgulho. E, no finalzinho, ele pôde, então, abrir o seu coração e se deixou envolver pelas lições do Mestre Jesus. Ele, apesar dele ter encerrado a sua vida sem os olhos físicos, porque ele se tornou cego. E aí, 50 anos depois, o relato da continuação da sua trajetória. Mas na obra 50 anos depois, ele volta como o escravo Nestório,
é um escravo de origem israelita e que nasceu na Grécia, em Éfeso. E o livro, ele começa no ano 131. E nesse ano 131, ele, o escravo Nestório, já contava com 45 anos de idade. E olha só que interessante. A personagem principal da obra 50 anos depois será um espírito de alta hierarquia chamado Célia. E o pai dela é o Elvídio Lúcius. E o Elvídio Lúcius é a reencarnação de Pompílio Crasso, um outro senador que foi amigo do Públio Lentulus e que teve o seu coração arrancado, morto de maneira trágica, pelos hebreus que tentavam ocupar Jerusalém lá por volta do ano 60 da era cristã, da era comum, em Jerusalém, em uma das inúmeras revoltas dos judeus contra os romanos. Então, lá no ano 131, o escravo Nestório já se encontrava com 45 anos. Ora, se subtrairmos 131 de 45, nós vamos reconhecer que o nosso querido espírito Emmanuel, que é o espírito que ora estava na pele do senador romano e ora na pele do escravo Nestório, então ele reencarnou no ano 86. Ele havia desencarnado como senador Públio Lentulus no ano 79, durante a erupção do vulcão do Vesúvio. Então, quer dizer, ele desencarnou no ano 79 e reencarnou no ano 86. Ou seja, ele permaneceu apenas 7 anos na erraticidade. 7 anos no mundo espiritual. Então vejam vocês como que existe uma variedade grande. Tem espíritos que entre uma reencarnação e outra permanecem mais tempo, outros permanecem meses, poucos. Tem casos de apenas alguns dias de espíritos que ficam entre uma reencarnação e outra, e todos nos recordamos do André Luiz na obra Nosso Lar, quando ele diz que só no umbral, só no período que ele permaneceu lá no umbral, nas regiões inferiores espirituais, lá ele ficou mais de 8 anos. E com o senador Públio Lentulus, ele com 7 anos, ele já estava reencarnando e agora na pele do escravo Nestório. O escravo Nestório, a história começa na cidade de Esmirna. Esmirna é uma cidade que fica na Turquia, onde hoje é a Turquia, e Esmirna é uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse de João. Então, todos nos recordamos daquelas 7 igrejas que são descritas no Apocalipse: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. Laodiceia tem uma curiosidade, porque Laodiceia é naquele momento que os seguidores de Jesus lá em Laodiceia, eles não estavam agindo corretamente. E Jesus, que foi o autor espiritual da obra Apocalipse, e Jesus faz com que João escreva que eu não quero saber de morno, ou é quente ou é frio. Morno eu não quero saber. Morno
eu vos vomitarei. Ele até usa essa expressão, eu vos vomitarei. Ou seja, esse negócio de ficar em cima do muro não é uma atitude correta. E isso isso está em analogia perfeita com os ensinos de Jesus, porque todos nos recordamos daquele ensinamento evangélico: seja vosso falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não é o mesmo pensamento que eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Ou seja, que nós devemos nos posicionar, e de preferência nos posicionar do lado do bem, evidentemente. Mas então a história se passa, a história começa, melhor dizendo, lá na região, na cidade de Esmirna, no ano 131, na época do imperador Adriano. O imperador Adriano, ele vai governar até o ano de 138. E nessa época, o Elvídio Lúcio, que se encontrava em Esmirna, ele recebe a visita de um tribuno romano, de uma autoridade romana, chamada Caio Fabricius. E essa parte do primeiro capítulo, é essa parte do primeiro capítulo que nós vamos discutir no nosso programa de hoje. Então, antes de passar para o José Vicente, eu gostaria de pedir para o Vitor cantar uma música para nós, que é uma música muito tocante, né, Vitor? Chamada Renova-me. E também é uma demonstração da trajetória do senador Públio Lentulus, que renovou o seu conceito espiritual e saiu de uma existência como patrício romano, como homem do poder, e agora estava experimentando na carne a experiência de viver como o escravo Nestório. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vitor. Bem, então, o José Vicente, nessa parte inicial aí do primeiro capítulo da primeira parte, então tem um diálogo muito interessante entre o Caio Fabricius e o Elvídio Lúcio. O Elvídio Lúcio é o pai da Célia e o pai da Elvídia. Só que eles estão conversando, a princípio, a respeito da Revolução da Judéia, que houve por volta do ano 130. E essa revolução fez com que muitos judeus tivessem suas vidas ceifadas, né? E também muitos judeus fugiram
para vários locais lá da época. E a cidade de Esmirna foi um dos locais preferidos. E muitas pessoas que eram autoridades lá na Judéia estavam como perfeitos mendigos lá na cidade de Esmirna. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a revolução que houve na Judéia por volta do ano 130, por gentileza. 30, na era romana, ela nos remete a um período, é importante, do meu ponto de vista, citar, que a civilização romana, naquela época, já era considerada a maior civilização com potência política e econômica da época, e é considerada até hoje, pela antiguidade, a maior civilização, a força maior política e econômica daquela época, e hoje nos estudos também. E daí chega o século I, depois de Cristo, né? Roma já tinha alcançado um domínio muito grande sobre a região da Palestina, lugar este citado agora pelo meu colega Marcelo, né? E eles enfrentavam, naquele período, uma revolta, uma resistência muito grande da civilização judaica. E nesse contexto, né, diversas profecias de salvadores eram ali disseminadas. Havia naquele período, né, muitas pessoas se dizendo o Salvador, e a população, por falta de conhecimento, e aqui vale acrescentar, tudo que foi feito e falado naquela época era para que o povo daquela época entendesse a missão que o mestre vinha trazer, a lição que ele tentava ali disseminar e conseguiu. Porém, né, houve muita revolta, houve muito sofrimento. Por quê? Imaginem vocês que o povo romano, né, sobretudo a casta romana, a sociedade político-romana, ela naquela ocasião, ela via o mestre, tá, falando sobre o cristianismo, falando da ideia da elevação moral, do moral cristão, da condução que era preciso ser adotada da reforma interior para se chegar ao salvamento na vida espiritual, né, no céu. E isso começou a confundir a cabeça de todo mundo, o que era absolutamente normal, né? Porém, surgiram naquela ocasião vários profetas, tá, com essa ideia primária de salvador da pátria, vamos assim colocar. E dentre eles, né, nesse cenário de potência política e econômica, vocês imaginem que o exército romano era senhor de um poder bélico, era senhor de estratégias que poderia disseminar vários outros povos, várias outras cidades da época, que foi o que aconteceu. E como se deu isso, né? Surgiram outros messias e que tentavam, de alguma forma, tomar o poder de Roma, e esses outros messias, dentre eles, teve um que chamava-se Bar Kokhba, e foi reconhecido como o Messias guerreiro. E esse cidadão, né, ele foi um zelote, ele compôs um grupo religioso militar na época e, vamos dizer assim, em pontos estratégicos, aonde ele via falhas dentro da política romana, ele tentava retomar o poder, tá? E assim foi, e ele até conseguiu, tá? Ele conseguiu, vamos dizer assim, vencer e tomar o poder em Jerusalém, e foi um momento crucial da história. Por quê? Porque Roma, não conformado com a situação, tá? Roma monta uma estratégia, tá? E também usando de artifícios políticos, o imperador da época, Adriano, né? Ele permite, naquela ocasião, que alguns judeus, ou todos os judeus, voltassem para Jerusalém. Por quê? Na época da revolta, havia em Jerusalém um templo que, pela revolta, pela guerra, houve uma destruição. Essa destruição causou indignação, sofrimento, sobretudo sofrimento psicológico, moral, em todos os judeus da época. Então, o imperador Adriano, né,
como uma jogada de marketing, uma jogada política, ele cria lá um decreto, uma norma, onde ele permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam esse templo sagrado, tá? Mas ele também, Adriano, usando de uma metodologia política, ele era favorável ao processo de helenização dos povos dominados. Criou escolas de grego, ou seja, todo mundo ali, embora judeu, ia falar grego, tá? E não só isso. E houve ali, no meu ponto de vista, um erro do imperador. Por quê? Eu não sei se todos sabem, mas para o povo judeu, a circuncisão é de grande importância. Por quê? Porque ela fala sobre a reafirmação, sobre a identidade do povo judeu. Isso é muito forte na Judéia. E aí, o imperador Adriano, ele proíbe a circuncisão, o que causa revolta no povo da Judéia, nos judeus. E aí começa, né, o surgimento, vamos dizer assim, a aparição como homem forte de guerrilha do então Simon Bar Kokhba, que é o Bar Kokhba, porque ele muda o nome dele depois na história, tá? E ele muda por quê? O nome dele, Bar Kokhba, na época significava filho de uma estrela. E com isso também aí uma jogada política do Bar Kokhba para atrair adeptos aos seus ideais políticos da época, que era derrubar Roma, tá? Nesse sentido, por volta de 134, o grupo de Kokhba ele consegue tomar o controle de Jerusalém, tá? Após essa conquista, ele torna-se chefe de um estado teocrático, tá? Essencialmente preocupado em formar um exército judeu capaz de expulsar os romanos para o centro. Olha, vamos dizer assim, o atrevimento, né, do Kokhba, por quê? Roma era tido como uma potência político-econômica e, junto a isso, vale lembrar todo o seu potencial bélico da época e tal. E Kokhba, né, pequenininho, tudo, era, vamos assim dizer, atrevido. Ele tensionava retomar o poder de Roma. Mas foi... até ele tenta formar um exército capaz de derrubar, mas ele não consegue. Não consegue por quê? Porque o próprio imperador, tá? Ele promove confrontos e ele cerca todo esse povo em Jerusalém e ele retoma a cidade. E Kokhba, nesse caso, é preso, é julgado e levado à morte, tá? Então, e essa revolta, né? Na época, o que acontece? O que o Marcelo discorreu no início, que o povo todo desnorteado, ele começa a buscar refúgios em várias cidades vizinhas e vai se deparar justamente lá aonde acontece todo esse confronto, né? E vale acrescentar também aqui o quê? Todo esse cenário se dá no momento em que o mestre está na Terra, falando do Evangelho, ele está deixando os seus ensinamentos, o que causa aí todo esse tumulto. É isso. Só tem um detalhe, quando você fala que o mestre está na Terra, os seguidores de Jesus, né? Porque Sim. Nós estamos no 130, né? No ano 130. Exatamente. Perfeito, muito bom. Agora nós temos agora a nossa querida Vera, no diálogo que se estabelece, Vera, entre o Caio Fabricius e o nosso querido Elvídio Lúcius, fica evidente alguns favorecimentos aos amigos pelos governantes, né? E então eu gostaria que você falasse sobre isso e também pincelasse sobre a situação de Jerusalém daqueles dias, né? Que o nosso querido José Vicente já disse que a cidade estava devastada, né? Mas eu gostaria de ouvi-la, querida, por favor. Então, nesse diálogo que se dá no livro, né, o Elvídio Lúcius falando para Caio Fabricius do seu favorecimento que ele teve com a venda dos cavalos para o exército. E que, com essa venda, que foi influenciada, teve interferência principalmente para esse favoritismo do seu sogro, né?
e ele conseguiu estabelecer uma condição econômica para sustento da família dele para sempre. Ele estava bem garantido economicamente com isso. Mas ele reconhecia que, apesar desse favorecimento, ele via que toda a, vamos falar assim, entre aspas, né, a desgraça das outras pessoas em relação a revolta, a guerra, a situação das outras pessoas, porque no livro, aqui eu não sei se ele está falando daquele momento que foi o princípio, nós estamos em 131, né, depois de Cristo, fala de 180 mil mortos, mas no decorrer de toda essa revolta, que durou 3 anos e meio, fala-se na história de 800 mil mortos, com 900 aldeias judaicas destruídas. Então, foi assim, foi o poder romano em cima daquele povo com unhas e dentes, né, para poder conter. Foram vários anos, Vera, você tem razão, foram vários anos. Então, e é que nós estamos ali, nesse momento no livro, estamos bem no comecinho, 131, né, dessa revolta. Então, com a morte do Bar Kokhba, a morte do Bar Kokhba, que o José Vicente falou, em 135, é que se encerra, porque aí não havia mais judeu em Jerusalém. Não havia mais. A cidade havia sido devastada. Disseminada. Então, exatamente. O que Adriano queria? Adriano queria transformar Jerusalém numa cidade helenística, inclusive com a construção de um templo a Júpiter, e mudando o nome também de Jerusalém para Hélia Capitólia, né? Então, ele queria realmente acabar com essa Jerusalém judaica. Hoje nós sabemos que Jerusalém, eu até fiz uma observação, ela é sagrada por 3 principais religiões, que é todas as religiões de origem abrâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E lá tem 4 bairros hoje, só para a gente entender o contexto do que aconteceu. Nós temos um bairro armênio, um bairro cristão, um bairro judeu e um bairro muçulmano. Olha só, isso tudo numa cidade, olha o contexto dessa cidade. E essa cidade ela é antiquíssima, ela se remete às suas origens a 2.600 a.C. Na religião judaica, fala que foram os descendentes de Noé que começaram essa cidade, né? Mas a gente não sabe, disso discorre muitas coisas. Mas vamos voltar aqui para nosso contexto, nossa história aqui. Então, nós vemos Elvídio Lúcio preocupado com a situação de todos, né, porque foram destruídos os burgos, as aldeias, né, e a miséria total. Além da miséria, a peste, por causa que matavam-se muita gente e tinham muitos cadáveres insepultos, então muitas doenças surgiram a partir disso. Então, trouxe para esse povo menos favorecido, para os pobres mesmo da época, muita desgraça, muita doença, muita miséria. Então, é esse contexto histórico que nós estamos vivendo aqui. E, voltando um pouquinho na influência, né, a gente vê que não mudou muito isso, nessas influências entre os poderosos, de um auxiliando o outro, para levar vantagem em tudo. Então, ele cita a criação de cavalos de Idumeia, que consolidou toda as suas finanças, garantindo um futuro já para a sua família. Isso está bem explícito no texto, né? Então, Idumeia é uma cidade que ela fica próxima, 26 quilômetros de Jerusalém, né? E provavelmente ele tinha ali uma criação de cavalos. E aí ele cedeu essa criação para o exército romano, e aí ele ganhou umas 3 mega-senas, né? Umas 3 mega-senas da época, que ele tinha dinheiro para umas 5 gerações, né? Então, interessante também o Caio Fabrícios falar que ele não entendia nada da criação de cavalos dessa cidade, de Idumeia, e de bestas da Ligúria, né? Da Ligúria também, né? Então, ele cita essas 2 cidades aí para a gente se situar. Queria trazer mais uma curiosidade aqui referente a isso, né? Que depois mais um pouquinho para frente na história, já que a gente está falando de história, antes da gente adentrar no romance em si, em 135, Adriano proíbe a entrada dos judeus, depois desse período, né, em Jerusalém, até o século IV depois de Cristo, que foi o imperador Constantino que permite que eles entrem uma vez por ano, somente. E é justamente ele permite no dia que eles choram nas ruínas do templo.
que é o Muro das Lamentações. Então, nós temos que a destruição do templo em 586 a.C. pelos babilônios, depois em 70, que a gente acompanhou há 2000 anos, né? E agora, em 135 também, que a Jerusalém é tomada de novo, tem também essa destruição do templo, que não seria bem a destruição do templo, porque ele já estava destruído, mas eles começam uma reconstrução que não vai para frente também, então fica esses 3 episódios aí do templo, e esse dia que é permitido a entrada deles no Muro Ocidental, né, que é o Muro das Lamentações. Só uma curiosidade para a gente poder entender um pouquinho o que seria esse Muro das Lamentações, em que o povo judeu vai lá chorar e se lamentar na parte ocidental desse muro, tá? Eu acho que era isso desse pedaço, Marcelo, que a gente teria que comentar, tá? Muito bom, muito bom. Bem, amigos, então, estamos estudando a obra 50 anos depois, obra psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. O Emmanuel é o mesmo espírito que animou o corpo do senador Públio Lentulus na obra há 2000 anos e também mudou e também animou o corpo do escravo Nestório. Então, nós estamos aí no comecinho da história, quando os nossos personagens, o Elvídio Lúcius e o Caio Fabrícios, estão conversando, ora sobre o assunto da invasão romana aos judeus, e ora sobre a preocupação com a família. E antes de passar para o nosso querido Egimar, então eu gostaria que o nosso querido Vitor colocasse um pouco de perfume aí agora, né? Um pouco de perfume nessa história toda, né, Vitor? Por gentileza. Vamos lá. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dai um pouco que se tem a quem tem menos ainda. Quem enriquece o dono faz sua vida mais linda. Dai a próxima alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes mais belas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Maravilha, Vitor, muito obrigado. Bem, então, amigos e estimados espectadores, nós gostaríamos de reforçar o telefone do atendimento, na verdade é o WhatsApp do atendimento espiritual, 019 971 10 2488. 019 971 10 2488, que é o WhatsApp do atendimento espiritual do Centro Espírita Paulo de Tarso. E também o nosso e-mail, que é cept.vinhedo@gmail.com. Fica aí o convite aos estimados espectadores para eventuais perguntas, eventuais questionamentos. Muito bem. Então, encerrando o nosso programa hoje,
eu gostaria de ouvir o Egimar, ainda relativo ao tema, né, Egimar, desse primeiro capítulo, Uma Família Romana, né? O título do capítulo é Uma Família Romana. Qual é a preocupação central de Elvídio Lúcius com relação à sua filha Célia e qual a sua estratégia? Por favor, Egimar. Então vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, Marcelo, só fazendo uma observação singela, né? Lembrando que essa obra foi escrita em 1940, não existia internet, acesso às informações eram extremamente reduzidas, certo? E o Emmanuel, cada linha desse livro aí é riquíssimo de informação histórica e é impressionante, né? O José Vicente estava nos contando aí toda a história do Império Romano, a dominação, aquele momento que estava sendo vivenciado. E como curiosidade, o Emmanuel cita o nome original do Bar Kokhba lá, que é Bar Koziba. Né? Ele não cita o nome que foi alterado, ele cita o nome original. Então, como a gente pode ver, é só a Emmanuel mesmo, né? E o general envolvido também, né? Os Sextus Fávaros, né? É impressionante, né? Sextus Flávios Severus. Então, é impressionante, porque não tem como ter acesso a essas informações, não tinha como ter acesso a essas informações em Pedro Leopoldo, uma cidade que até hoje tem 20 mil habitantes. Na época, a cidade mais próxima era Belo Horizonte e não havia uma biblioteca portentosa, né? Vamos dizer assim. E me permitam, por favor, até hoje, nessa observação muito bem colocada do Edmar, é uma estratégia que vem ser lançada num livro para dar credibilidade aos fatos para nós mesmos, né? Que quando vamos estudá-la, quando vamos fazer a leitura, nos atemos a esses detalhes, o que, vamos dizer assim, nos salta aos olhos a grandiosidade da informação histórica, né? E fazendo um link aí, o Edmar fala, não tinha mesmo informática, não tinha como sabermos essas informações. Ela nos foi nos trazida como um grande presente da história e da evolução moral. É isso. Então, voltando ao diálogo e à pergunta, né? Elvídio Lúcius, ele estava fazendo um diálogo com Caio Fabrícios, né? E confidenciando a ele que após todos os anos que ele teve de vivência lá na Ásia Menor, agora ele iria retornar a Roma, mas com o coração apreensivo. E ele estava se referindo o que ele chama, né, de superstições que estavam em toda a Palestina e que eram totalmente contrárias àquilo que ele chama de tradições mais respeitáveis. Estas superstições, segundo ele, estariam invadindo o próprio ambiente familiar, dificultando a manutenção da harmonia doméstica, como Emmanuel coloca. E, nesse ponto, Caio Fabrício já identifica que essas superstições seriam, na verdade, o cristianismo, e faz o seguinte comentário. Já sei. Seria o cristianismo com as suas inovações e seus asséculas, e emenda, né, nesse comentário, a seguinte pergunta. Por acaso a sua esposa, Alba Lucínia, teria se deixado de ser a segurança vestalina da casa, como coloca Emmanuel, né? Vestalina. Vesta era a deusa do fogo na mitologia romana. Vestal significa sacerdotisa de Vesta, né? Que precisavam lá na época de serem virgens para representar a pureza. E Vestalina, nesse caso, a gente pode entender como puro, imaculado. Mas Elvídio esclarece que sua esposa continuava sendo a sentinela avançada de todos os feitos da vida dele, denotando, assim,
um bom relacionamento do casal e continua dizendo que uma de suas filhas, contrariamente a todas as suas previsões, deixou-se influenciar por semelhantes princípios, causando a eles os mais sérios desgostos. Nesse ponto, Fabrícius, que se lembrava de suas filhas, Elvídia e Acélia, que segundo ele eram 2 sorrisos de deuses na casa de Elvídio, pergunta: nossa, mas tão jovens, assim fazendo cogitações filosóficas? Elvídio esclarece que a filha mais velha, Elvídia, não tinha se impregnado de tais bruxarias, diferentemente da filha mais nova, Célia, que, segundo ele, estava muito prejudicada com as superstições orientais. E para tentar reverter essas influências, ele tinha a intenção de, ao retornar a Roma, deixar Célia em companhia de seu pai, o venerando Quinéio Lúcius. Fabrícius concorda com Elvídio, ponderando que o venerando Quinéio Lúcius reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros das nossas províncias. Será que essa estratégia vai funcionar? Quinéio Lúcius conseguirá reformar Célia de acordo com as tradições romanas? Nós veremos isso no decorrer da obra. E eu queria colocar que Quinéio Lúcio, que se manifestou através de Chico como o espírito de Neio Lúcio, nos deixou várias obras, como Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Mensagem de um Pequeno Morto, entre outras. Ele reencarnou como Jacques Duquesne Davenport, no livro Renúncia, né? Quem tiver interesse. E mais recentemente temos conhecimento de outras existências terrestres dele, quando ele reencarnou em 1862, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, como o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que foi o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde esse livro foi psicografado. Então, tem a casa de Chico Xavier, tanto lá em Pedro Leopoldo, quanto em Uberaba. E vale a pena conhecer, é um lugar assim com uma psicosfera excepcional. Não é raro os frequentadores entrarem e mostrarem os seus sentimentos. Bem, então, para a nossa despedida, nós gostaríamos de divulgar que os cursos serão, os cursos voltarão a ser oferecidos pelo Centro Espírita Paulo de Tarso a partir da próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro de 2023. E, exceto o curso mediúnico 1, que vai ser às quartas-feiras, ou seja, a partir do dia 1º de março. O Anel de Luz é um trabalho maravilhoso, o Vitor participa ativamente desse trabalho, nós cantamos músicas, no mesmo ambiente é dado o passe espírita ou a bioenergia, e também é feita uma preleção que é mais rápida do estudo das obras do Chico Xavier, as obras com ensinamento dos versículos do Evangelho. Atualmente, nós estamos estudando a obra Ceifa de Luz. Então, fica aí o convite aos estimados espectadores. Então, nós encerramos o nosso encontro e, na próxima semana, retornaremos com a continuidade da obra 50 anos depois e do estudo do Evangelho, que será o capítulo 14º, Honrai vosso pai e vossa mãe. Um grande abraço e até mais.